Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer ao primeiro Congresso Nacional de Biopolímeros, CNBP, pelo convite. Também gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo essa palestra. Meu nome é Fabrício Tanaka e eu vou apresentar a palestra intitulada Aplicação de biopolímeros para uso em sistemas de liberação controlada de herbicidas. A palestra vai ser dividida entre uma breve apresentação do palestrante, uma introdução aos materiais utilizados para serem aplicados em sistema de liberação, metodologias utilizadas para quantificar a quantidade de herbicida que o material pode liberar, alguns resultados da minha pesquisa de doutorado, por fim uma conclusão. Meu nome é Fabrício Ceriza Tanaka, sou graduado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Fiz o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, pelo programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais. Fiz meu mestrado, doutorado e pós-doutorado na Unesp de Ilha Solteira. Atualmente faço meu doutorado em Ciência e Engenharia de Alimentos pela USP de Pirassununga. Bem, após a minha graduação, durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu trabalhei com síntese, caracterização e aplicação de hidrogéis em sistemas controlados, em sistemas de liberação controlada de defensivos agrícolas. No mestrado foi fertilizante, no doutorado foi herbicida. Pela Unesp, como eu já disse, no meu pós-doutorado eu continuei no programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, no qual trabalhei com o desenvolvimento de hidrogéis magnéticos em sistema de remoção de herbicidas de corpos hídricos. Faço meu segundo doutorado pela FZEA USP, no qual trabalho com síntese, caracterização e desenvolvimento de novas embalagens feitas para mimetizar o isopreno expandido, obtidas de resíduos agroindustriais. Bem, herbicidas são defensivos agrícolas utilizados para o controle de pragas como ervas daninhas. Eles garantem a qualidade fitossanitária da produção, eles são utilizados para aumentar uma produção e ter uma produção mais segura. Eles podem ser classificados entre hidrofóbicos e hidrofílicos. Hidrofílicos têm os coates, moléculas polares, no qual pertencem o paraquat, diquat e difenzoquat. Entretanto, moléculas de herbicidas hidrofílicos podem contaminar o meio ambiente e a saúde humana devido à sua mobilidade. O seu uso indiscriminado, ou seja, um uso exacerbado desses compostos químicos, podem acarretar em perdas por lixiviação. Essa perda por lixiviação, dependendo do volume de água, pode contaminar o lençol freático, pode contaminar lagos e rios e animais de pequeno porte que estão na base da cadeia alimentar, que são contaminados por essas moléculas, elas não são expurgadas de seu sistema e se acumulam conforme animais maiores vão se alimentando deles. Então, cada vez que um animal na cadeia alimentar vai se alimentando de um animal contaminado, essa concentração vai aumentando no seu organismo até chegar no ser humano. Bem, sobre a intoxicação no Brasil, eu trouxe algumas reportagens no qual mostra que, na década, 40 mil casos de intoxicação por tóxicos foram registrados no Brasil. A maior parte dos casos no estado do Paraná, que é um grande produtor rural. Entretanto, na própria notícia fala que esses casos eles são subnotificados pela falta de entendimento de como ocorrem os sintomas, a quantidade de estudos relacionados também com os sintomas desses defensivos agrícolas. Entretanto, a base de dados que a gente tem já é preocupante. Algumas perdas, alguns prejuízos ambientais causados pela lixiviação
e pelo arraste desses compostos químicos para o meio ambiente já podem ser vistos aqui na região de Ilha Solteira, por exemplo, como a coloração esverdeada da água do rio de Tietê, ocasionada por algas ou cianobactérias, no qual, durante períodos de seca e estiagem, ocorre a concentração desses compostos nitrogenados, que somados com compostos nitrogenados vindo do esgoto, tornam propício a proliferação desses micro-organismos e organismos aeróbicos, que consomem o oxigênio da água, sufocando os peixes e outros organismos aquáticos, e também criando uma camada que impede a passagem de luz para que outras algas e organismos e micro-organismos benéficos minimizem esse impacto e tentem recuperar o ambiente. Já nessa reportagem trazida pelo Globo Rural, mostra uma contaminação, uma morte, um rapaz que veio a óbito, no qual ele estava descarregando a casca de soja, no qual o paraquat era utilizado como dessecador da soja, antigamente no Paraná. E o fornecedor dessa casca de soja não respeitou o período de carência de 7 dias que o produto tinha na época. Hoje o paraquat é proibido no Brasil, só que o contato em que esse rapaz teve com a soja que ele descarregou produziu uma inflamação aguda, uma febre aguda, sintomas agudos que o levaram a óbito. Descobriram porque também examinaram animais que comeram essa casca de soja, que também tiveram os mesmos sintomas agudos e determinaram o paraquat, né, nesse produto. Encontraram paraquat nesse produto e o laudo médico associou o paraquat com um óbito. Esse mapa é um mapa trazido pelo CISÁGUA. Hoje ele está fora do ar, mas a região em vermelho, quanto maior a região e mais intenso o vermelho nesse mapa, mostram a presença de agroquímicos e defensivos agrícolas na água e do consumo humano, que é utilizada para o abastecimento para consumo humano. Ou seja, a água da torneira, a água que as pessoas bebem, já foram detectados a presença desses compostos químicos. Em alguns estudos, por exemplo, esse estudo mais antigo, de Fernandes e Manes, encontraram a presença de paraquat, de quat e de fenzoquat em lagos de Valência, na Espanha, acima do limite permitido na época pela União Europeia. Já aqui neste estudo mostra que o paraquat foi encontrado em rios do Vietnã, esse estudo trazido por Rouet, no qual foi detectada uma concentração de 130 e pouco micrograma por litro, que é 10 vezes acima do permitido, é mais de 10 vezes acima do limite permitido pela OMS, que permite o limite tolerado pela OMS é cerca de 10 microgramas por litro de paraquat em corpos hídricos. O paraquat hoje, como eu disse anteriormente, ele é proibido no Brasil. O diquat é permitido. Entretanto, o paraquat ele é o herbicida mais contrabandeado, é um dos herbicidas, se não o herbicida mais contrabandeado no Brasil. Segundo o site da própria Receita Federal, o próprio site do GovBR, tem essa reportagem mostrando que a Receita Federal fez apreensões de agrotóxicos de uso proibido no Brasil, no porto de Itapoá. Dos 48 mil litros dessa substância, 24 mil eram de paraquat. O paraquat, o difenzoquat e o diquat, a sua contaminação em humanos pode causar óbito, como, por exemplo, o paraquat causa fibrose pulmonar, entre outros sintomas. Em relação aos sistemas de liberação controlada, eles são utilizados para minimizar o impacto ambiental e a saúde humana causada por esses agroquímicos e liberam pequenas dosagens ao longo do tempo. Ou seja, como segue nesse gráfico, em uma única aplicação são liberadas pequenas quantidades que estão acima de uma quantidade ineficaz e abaixo de uma superdosagem, diferente da aplicação convencional, qual você aplica. É necessário aplicar várias dosagens, várias aplicações,
com dosagens altas, no qual os efeitos colaterais dessas dosagens podem causar prejuízos. Os sistemas de liberação controlada tiveram início com a indústria farmacêutica, sendo que carrearam alguns fármacos com materiais com essas propriedades e foram observando a redução em efeitos colaterais de remédios. Esse conceito foi trazido pela agricultura e materiais biodegradáveis baseados em biopolímeros se mostram materiais muito promissores para esse tipo de aplicação, no qual o uso de biopolímeros faz com que não haja ou que não haja prejuízo, ou seja, minimizado prejuízos ambientais causados por esse tipo de aplicação. As vantagens do sistema de liberação controlada são a menor exposição do aplicador de quem aplica esse produto, porque você vai ter o menor número de dosagens. Com o menor número de dosagens, aquela pessoa responsável, ela vai ter menos contato com o produto químico. A redução na perda de lixiviação em uma menor quantidade aplicada, no qual a redução na perda de lixiviação diminui a contaminação causada pelo escoamento, no qual pode levar esses produtos até corpos hídricos, até mesmo até o lençol freático, no qual também ela reduz dos raízes por causa do excesso daquele produto e da cristalização dele na raiz, prejudicando o crescimento da planta. Também é esperado um menor custo de produção. Apesar do custo do material, o que se espera é que ele compense o custo com o produto, no qual você vai precisar, você vai poder diminuir a quantidade de produto que é consumido para ter o mesmo rendimento. Você vai ter um fornecimento regular desse produto por um maior período de tempo, como foi discutido anteriormente, vão ser liberadas pequenas dosagens ao longo do tempo. Vai ter uma maior praticidade, porque você vai entrar em contato, vai precisar manusear menos esse produto, uma menor contaminação ambiental e um maior rendimento. Em resultados discutidos e apresentados como tese do aluno William Gabaldi Onezawa, do nosso grupo de pesquisa, no qual eu tenho uma amizade, ele utilizou o hidrogel de poliacrilamida com carboximetilcelulose. É um hidrogel nanoestruturado com nanoargila. Ele observou que o hidrogel ele diminuiu a quantidade de micronutriente e nutriente perdida, e o sistema de liberação controlada contribuiu para que tenha um aumento na massa fresca de mudas de cafeeiro, um aumento na massa fresca total e na massa fresca aérea, e também na altura total da planta. E esses resultados mostram que a redução por meio por perda de lixiviação e a maior presença e uma quantidade liberada de forma controlada em função do tempo favorecem o crescimento de mudas e podem potencializar a produção agrícola de forma sustentável. No nosso grupo de pesquisa, nós geralmente utilizamos hidrogéis para serem aplicados em sistemas de liberação controlada, principalmente na agricultura. Hidrogéis são polímeros fáceis de absorver uma grande quantidade de água em soluções ou fluidos em relação à sua massa seca. Polímeros são macromoléculas constituídas de unidades repetitivas ligadas entre si, no qual, durante a síntese para a obtenção desses materiais, elas ocorrem por meio da dissolução de seus componentes, no caso, monômeros, reticuladores e o iniciador, ou o biopolímero já pronto, como no caso do polissacarídeo,
em uma solução polimérica. Os polímeros obtidos no nosso grupo de pesquisa são por meio de polimerização via radical livre, no qual o iniciador forma um radical livre, uma molécula instável, que ataca a ligação dupla entre carbonos do monômero, formando um sítio ativo. Esse sítio ativo ataca outra ligação dupla de monômeros, formando uma reação em cadeia, aumentando a massa molecular do polímero. Geralmente tem que ocorrer a dissolução desses componentes. Antes da adição do iniciador, a solução passa por uma atmosfera de nitrogênio para retirar o oxigênio, já que o oxigênio atua como um calor da solução, porque o radical pode atacar a ligação pi da ligação dupla do oxigênio, de forma similar com que ela faz com a ligação pi da ligação dupla entre carbonos do monômero. E o oxigênio também pode proporcionar a cisão da cadeia durante a polimerização, fazendo com que não seja possível ter uma síntese reprodutiva com a presença do nitrogênio. Após a inserção do iniciador, a solução polimérica é adicionada em um molde de acrílico, que fica em estufa a 70 graus Celsius. A temperatura alta é para proporcionar uma catálise, ela atua como um catalisador da reação, acelerando a reação de polimerização. Após a retirada do material do molde, ele é imerso em água deionizada, no qual essa água é trocada a cada 24 horas durante um período de 5 dias para retirada dos componentes que não participaram da reação. Após essa etapa, as amostras são cortadas por um molde cilíndrico e secas para caracterização ou mesmo para estudo da aplicação. Aqui está uma foto do hidrogel dentro do molde, do hidrogel cortado com molde cilíndrico e da membrana de hidrogel obtida durante a polimerização. Os herbicidas estudados nesse trabalho foram o paraquat, que tem uma maior carga formal e uma menor massa molecular, o diquat, que tem, dentro desses 3 herbicidas, tem a massa molecular, a segunda maior massa molecular, mas tem uma carga formal similar à do paraquat. Temos o difenzoquat, que tem uma maior massa molecular, um maior volume, mas uma menor carga formal. Para os estudos de absorção e liberação, para a absorção do material do herbicida, as amostras de hidrogel seca foram imersas em solução do herbicida, no qual, com o aumento da massa, com a absorção de moléculas de água pelo material, também ocorreu a absorção de moléculas do herbicida, sendo praticamente total em relação à quantidade de herbicida que estava na solução de absorção. Após essa etapa, as amostras carregadas foram imersas no meio de liberação, que era uma solução de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, com faixas de pH controladas, 4, 7 e 10. Por que foi utilizado soluções com cloreto de sódio 0,10 mol por litro? O material obtido nesse estudo, como vai ser discutido após na etapa de resultados, ele não libera em água deionizada devido às forças de atração entre o material e as moléculas de herbicida. Então tem que ter uma troca entre íons salinos e o herbicida pelo material para que ele possa liberar esse herbicida. Os monômeros utilizados no meu estudo durante o mestrado e o doutorado foram o ácido metacrílico e a acrilamida, formando uma rede de poliácido metacrílico com poliacrilamida. Também foram estudados a inserção de polissacarídeos. Os polissacarídeos atuaram como agentes espessantes e parte da matriz polimérica, aumentando, potencializando as suas propriedades. Entretanto, sem polissacarídeo não é possível estabilizar a zeólita, que foi utilizada para obter os nanocompósitos. Sem a estabilização da zeólita, sem a presença dos polissacarídeos, a zeólita precipita durante a polimerização, formando essa faixa de precipitado. Esse estudo
Esse método de síntese e obtenção foi discutido no artigo Water Absorption and Physical-Chemical Characterization of Novel Zeolite PMA-CoPaM Nanocomposites. Também foi discutido a síntese do hidrogel de poliácido metacrílico, que foi utilizado como base, como matriz de outros estudos realizados pelo grupo de pesquisa, também envolvendo liberação controlada de herbicidas. Os polissacarídeos utilizados nesse estudo foram no meu estudo durante o doutorado foram carboximetilcelulose e quitosana. Também trabalhei com metilcelulose. Entretanto, a ação espessante da carboximetilcelulose e da quitosana discutido nesses resultados mostram que a presença deles aumenta de forma significativa, só que a quitosana ela aumenta de uma forma menor em relação à carboximetilcelulose devido à massa molecular. Entretanto, com a presença da zeólita também aumenta a viscosidade das soluções. Os autores acreditam que formam um complexo polissacarídeo-zeólita, e esse complexo polissacarídeo-zeólita provocam esse aumento na viscosidade da solução polimérica e também previnem a precipitação da zeólita. Zeólitas são aluminosilicatos cristalinos tetaédricos. Sua estrutura tetaédrica a sobreposição da sua estrutura tetaédrica formam diversos complexos porosos que podem contribuir em processos de absorção, catálise e separação química. Ela também é chamada de peneira molecular. A zeólita utilizada nesse estudo foi a zeólita clinotololite ZK406H. Em estudos realizados por mais de 7 colaboradores, a presença da zeólita proporcionou ao material propriedades de liberação controlada de fertilizantes. A zeólita geralmente ela atua como reticulador físico, formando aglomerados na rede cristalina do material, como pode ser observado nesse MEV. E essas estruturas, esses aglomerados porosos, podem aumentar a capacidade de interação de absorção do material com as moléculas de herbicida. Para quantificar a quantidade de concentração de herbicida pelo material, foi utilizada a espectroscopia de absorção ultravioleta e luz visível, no qual, como existe uma proporção entre a picos de absorvância do herbicida em solução aquosa com a concentração a uma proporção diretamente proporcional, podemos construir curvas de calibração com concentrações já conhecidas. A partir da equação da reta, podemos construir essa equação, no qual a absorvância ela é mais ou menos o coeficiente linear, dependendo do sinal do coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Dessa forma, a concentração ela pode ser obtida fazendo uma análise de absorvância em função do tempo. A capacidade de absorção ou liberação, ela representa a quantidade em miligramas que é absorvido ou liberado por grama de material. E por fim também calculamos a porcentagem do material absorvido ou liberado. Também foram utilizados modelos matemáticos de isoterma e cinética de absorção, no qual foi utilizado para a cinética modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para determinar o tipo de ligação, de interação que ocorre. E nos modelos de isoterma, qual modelo descreve de forma mais eficaz o comportamento entre o adsorbato, o herbicida e o material, se é por monocamada, multicamada, e quais são as formas que influenciam, se a presença da zeólita influencia nesse tipo de interação. Os resultados de absorção e liberação de herbicida observados podem ser lidos com maiores detalhes na minha tese de doutorado e em alguns artigos publicados, como Obtention Characterization
in herbicide diquatic carrier release properties by non-composite hydrogels based on polysaccharide enzyme for future use in agriculture. Nesse artigo eu utilizei metilcelulose quitosana, se não me engano, e nesse daqui foi a liberação de diquat pelo hidrogel com carboximetilcelulose. O hidrogel de poliácido metacrílico com poliacrilamida, o poliácido metacrílico é um polímero biodegradável e biocompatível. É um biopolímero muito utilizado em aplicações biomédicas. Entretanto, para melhorar as propriedades mecânicas, foi incorporado a poliacrilamida. A poliacrilamida, ela não é biodegradável, ela é degradada na presença de sais e luz UV. Entretanto, segundo Mittal e colaboradores, a atriz de poliácido metacrílico com poliacrilamida, ela é biodegradável e a inserção de polissacarídeos como CMC potencializa as propriedades hidrofílicas e a biodegradação. Nesses resultados de absorção, pode-se observar que as três amostras sem polissacarídeo e com polissacarídeo com zeólita, todas elas absorveram o material em 8 horas, todo o herbicida presente na solução em 8 horas. Nesse caso foi o herbicida diquat, quase 50 ppm, 50 mg por litro. Esse resultado é superior a alguns observados pelo grupo de pesquisa, e uma capacidade de retenção desse material próxima de 12 microgramas por litro, que é bem superior àquela capacidade discutida por Rui, no qual falou sobre a contaminação ambiental de paraquat em rios do Vietnã. Já a absorção pelo hidrogel com quitosana, como precisou de uma maior quantidade de quitosana devido à sua menor viscosidade, como foi discutido anteriormente, precisou aumentar a quantidade de quitosana. Foi utilizado 1% massa por volume de quitosana em comparação a 0,75% massa por volume de CMC. Isso ocasionou em matrizes poliméricas mais densas, com maior número de grupamentos hidrofílicos e maior número de interação, o que atrasou a absorção, tanto pelo hidrogel com quitosana e pelo hidrogel com nanocompósito. E a capacidade absortiva do hidrogel nanocompósito foi menor em comparação aos outros. Entretanto, esse resultado não é considerado ruim pelos autores. Como pode ser observado nos resultados de liberação, o hidrogel com esse gráfico que representa a liberação do paraquat, ele foi mais acelerado em relação ao herbicida diquat, que ele entrou em equilíbrio aqui depois de 24 horas, ele ainda continuou liberando, diferente do hidrogel com paraquat, o hidrogel não composto com paraquat, que em 8 horas ele entrou em equilíbrio. Já com o difenzoquat, ele foi liberando de forma gradativa, porque o difenzoquat possui uma maior massa molecular e uma menor carga formal, o que deixa a liberação com difenzoquat mais lenta em comparação ao paraquat. Segundo fundamentos de difusão discutido por Callister e por Von Vlack em livros de ciência dos materiais, a difusão ela depende do raio atômico ou do volume da molécula e da carga formal que esse átomo ou desse átomo, íon ou molécula possui. Quanto maior a carga formal e menor o volume, mais rápido. Quanto maior a carga formal e menor o volume, mais rápida é a difusão. Já o hidrogel com quitosana, ele liberou uma menor quantidade de paraquat, mas ele ainda vai liberando após 24 horas uma pequena concentração. E ele vai liberando de forma mais gradativa também o difenzoquat. Esses resultados mostram que, apesar de ter uma menor velocidade de absorção, ele também possui uma menor velocidade de liberação em comparação ao hidrogel com carboximetilcelulose. Já o aumento da carga formal, não necessariamente ela é benéfica em relação à capacidade de herbicida que o material é capaz de liberar.
já que, como foi mostrado nesse resultado publicado em um dos artigos mostrados anteriormente, no caso do hidrogel matriz e do hidrogel com metilcelulose, eles aumentam em função do pH alcalino, já que com o aumento do pH tem a ionização dos grupamentos carboxila. Entretanto, pode ocorrer uma redução nos grupamentos, na energia de interação e na capacidade desse material liberar, já que a formação de NH2, e no caso do hidrogel nanocomposto, a redução de repulsões eletrostáticas pela desprotonização, pela desionização dos grupos amida, e também por causa da ionização dos grupamentos silanóis da zeólita, o que aumenta a energia de interação entre o material e as moléculas de herbicida, como ilustrada na seguinte figura. E na figura abaixo são esquemas de reticulações causadas devido à ionização dos grupamentos amida e dos grupamentos carboxila, reduzindo sim a reticulação da cadeia e a capacidade com que esse material tende a absorver água ou herbicida. Também foram realizadas análises da influência da liberação do material, das amostras, em função da pressão osmótica, como foi observado nos resultados anteriores, da liberação em função da faixa de pH. Já nos resultados em função da pressão osmótica, pode-se observar que os hidrogéis, com o aumento da valência dos íons presentes no sistema, faz com que eles liberem uma maior quantidade de herbicida presente dentro das suas estruturas. Entretanto, o hidrogel nanocomposto ele sempre liberou uma quantidade menor em relação ao hidrogel com polissacarídeo, porque a presença da zeólita aumenta a energia de interação entre o material e o herbicida. E o herbicida, possivelmente o herbicida retido dentro da estrutura da porosa com uma maior energia de interação, dificultou assim a liberação desse herbicida presente nessa estrutura. Já os resultados de cinética de absorção mostraram que praticamente todos os... Já os resultados de cinética de absorção mostraram que todas as amostras estudadas com polissacarídeo e com zeólita se enquadraram melhor nos modelos de cinética de pseudo-segunda ordem. Os modelos de pseudo-primeira ordem, os materiais que se enquadram nesse modelo de pseudo-primeira ordem, eles têm uma energia de absorção similar à de uma interação física. Já os modelos de pseudo-segunda ordem descrevem energias de absorção similares à de uma ligação química. Então, mostra que a energia de absorção entre os hidrogéis desenvolvidos e as moléculas de herbicidas estudados é uma energia de interação forte, o que explica também o porquê que não ocorreu a liberação do herbicida em água deionizada e precisou ocorrer uma troca com íons salinos presentes nas soluções de liberação. Os autores não esperam que a mobilidade iônica no meio de absorção, no meio de liberação, seja na folha da planta ou no solo, seja similar ao que foi estudado nesse estudo, já que aqui foi o mecanismo ideal para a liberação, já que, como o hidrogel estava imerso, o gradiente de concentração era o máximo. Já no ambiente, nem sempre vai ter tanta mobilidade iônica, porque não vai ter tanta água disponível, ou a mobilidade iônica do solo é menor, como foi discutido em outros estudos realizados por Rajset e colaboradores, o que pode potencializar a liberação controlada. Já nos estudos de isoterma, mostrou que tanto o hidrogel com quitosana quanto o hidrogel com carboximetilcelulose
Os nanocompostos se enquadram melhor em sistemas, em modelos matemáticos que descrevem modelos de adsorção heterogêneos, como o de Harks-Jura, no qual nem toda a energia de adsorção é heterogênea, ou seja, elas têm diferentes níveis de interação, dependendo da região do material, e ocorre a adsorção multicamada, ou seja, ocorre a interação entre o material e o herbicida e também entre moléculas do herbicidas retidas na estrutura porosa. O que explica também o fato do hidrogel nanocomposto não liberar toda a concentração mesmo com a presença de alumínio, porque o herbicida retido dentro da estrutura porosa do material tem uma maior pressão e, consequentemente, uma maior energia de interação, dificultando, assim, a sua remoção, sendo necessário um maior gradiente de concentração. Por fim, os nossos estudos mostram que os mecanismos de liberação devem ser avaliados conforme o ambiente e todas as variáveis presentes nele, de forma a fim de credenciar e comprovar o potencial desses materiais para usos na agricultura, em aplicações de sistemas controlados de liberação de herbicida. Entretanto, esse material já provou uma excelente capacidade de absorção, principalmente o hidrogel com carboximetilcelulose, e esses estudos motivaram o meu trabalho de pós-doutorado, no qual produzimos hidrogéis magnéticos, já que ele tem a capacidade de remoção dele é comprovada, a quantidade detectada por um estudo que mostrou uma quantidade 10 vezes superior à permitida da OMS, aquela concentração máxima detectada naquele estudo não representa 1% da capacidade de retenção do hidrogel com carboximetilcelulose de paraquat. Devido a isso, desenvolvemos no meu pós-doutorado hidrogéis magnéticos, incorporamos nanopartículas de magnetita e magnetita funcionalizada, no qual, por meio de análises e resultados, eles se comprovaram materiais com um excelente potencial. E o estudo de biopolímeros na área da agricultura pode propor um grande valor econômico e um crescimento econômico e manter. Isso não é custo, é um investimento que vai manter o Brasil como um país de ponta na produção de alimentos, como no caso dos estudos de Hannah Dobenheimer e Veridiana Vitória Rossetti, que são pesquisadoras brasileiras, no qual seus estudos foi comprovado que o estudo delas produziu um lucro multimilionário, ou até mesmo bilionário, para a economia e para a agricultura do país. Aqui estão algumas referências utilizadas para o desenvolvimento dessa palestra. Eu gostaria de deixar o meu contato para esclarecer qualquer tipo de dúvida que não foi sanada durante a palestra ou durante a arguição. E eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da CNBP, as instituições de fomento CAPES, CNPq e FAPESP pelo apoio financeiro, e às universidades USP e Unesp, aos programas de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais e Ciência e Engenharia de Alimentos, respectivamente, pela oportunidade. Muito obrigado a todos.